A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus, que hoje oficialmente terminou o tempo de seca. Não é maravilhoso? Você está percebendo a mudança de estação. Dia 21 para 22, né? Que é a mudança de estação, né? Então nós começamos a primavera. Todos os anos, nessa época, faz muito calor aqui, todo ano. Mas todo ano, eu ouço os irmãos dizendo, nunca fez tanto calor assim aqui. Eu falo, não, realmente, já tem um ano. Todo ano, é impressionante como a gente esquece rápido. E não devíamos esquecer, porque é calor, é um negócio que incomoda pra caramba, mas mesmo assim a gente esquece, e sempre estamos pensando que o calor começou agora. Não é? E é por isso que nós temos também que ouvir a palavra toda semana. Por quê? Porque a gente esquece, né? Nós nos esquecemos. Isso não é nem uma palavra de condenação, isso é só uma constatação, um fato da vida. Por isso, a palavra aqui, aos domingos, ela não é somente, aliás, nem é prioritariamente de ensino. Eu diria que é uma palavra para te lembrar. Todo domingo você é lembrado a respeito daquilo que foi realizado na cruz do Calvário, a respeito da obra do Espírito Santo na sua vida. Você é lembrado de quem você é no Senhor, do amor do Pai por você. Todos os domingos você é lembrado, e quando você se lembra, então você é nutrido, alimentado pela palavra de Deus. Quantos sentem hoje fome de ouvir da palavra do Senhor? Você vai receber em nome de Jesus, aleluia. Bom, nosso jejum começa, na verdade, domingo que vem não é o primeiro dia do jejum, domingo que vem é o lançamento do jejum, e aí nós começamos o jejum na segunda-feira, né? E terminamos depois no domingo, dia 24. Pastor, eu quero começar no domingo. Tudo bem, você pode começar no domingo, não tem problema. Mas como nós vamos fazer cultos todos os dias, e todos os dias vamos falar aqui, esse é o quinto dia, esse é o 10º dia. Então, se você começasse junto, ficaria para você mais simples de acompanhar. Muitos me perguntaram se nós teremos um livro. Sim, nós teremos um livro do jejum. Eu não sou realmente um escritor, nem é um livro que foi escrito assim. Na verdade, toda semana eu tenho que escrever algo para colocar na nossa revista a respeito da ministração aqui. Então, o que nós fazemos periodicamente é pegar tudo isso que foi escrito e transformar num livro, e é assim que vai ser o livro do jejum, 21 dias no divã da graça. Alguns irmãos me perguntaram, por que divã? Então, tem gente que não sabe o que é um divã, porque não é um móvel usado normalmente mais nas casas, não é? Mas quem aqui sabe o que é um divã? Ok, uma grande parte, mas muitos não sabem. Então o divã, aqui não tem nenhuma imagem de divã, né? Nós colocamos aqui uma rede, fica mais perto da sua experiência goiana, né? Você gosta de ir para a fazenda como bom caipira, você sabe muito bem que é uma rede. Então o divã é uma palavra que tornou-se sinônimo de terapia, porque é um móvel que, assim, tradicionalmente, é uma coisa clássica, né? Faz parte dos consultórios de psicologia, psicanálise. Então, sempre tem ali um divã para o paciente sentar-se confortavelmente, né? E ali, então, acontece o tratamento dele. É por isso o nome divã. Só que quem vai tratar você, quem vai trazer cura para você, não vai ser um terapeuta, nem vai ser um pastor, nem vai ser um homem, vai ser a graça de Deus ministrada na sua vida. Amém? Então, nesses 21 dias, nós vamos quebrar mesmo, destruir toda a cadeia de ansiedade, de preocupação, de angústia, de pânico, de medo sobre a sua vida. Chegou o tempo do descanso para você. Você não tem que viver dessa maneira, não é da vontade de Deus que você viva assim. Muitos irmãos ainda estão chateados comigo, porque eu trato a ansiedade como sendo primordialmente pecado, e eles ficam chateados porque eles querem que seja uma doença. Mas preste atenção, isso é só a maneira como o mundo vê.
Se você sabe, a sua crença é fundamental. Se você acredita que é uma doença, você fica passivo e você fala, não tem nada que eu possa fazer, é uma doença. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, por exemplo, você pega uma doença, vamos falar do Covid, isso é uma doença. Por quê? Porque você é tomado por esse vírus sem você ver. Depois, quando os sintomas aparecem, você não tem nenhum poder em você mesmo de mudar aquilo. Então, doença está fora do seu controle, da sua escolha, né? Então, quando você trata algo que a Bíblia chama de pecado como sendo doença, você fica passivo, você diz, não tem nada que eu possa fazer, não tem nada, porque é uma doença, não posso fazer nada, mas é falso isso. Você pode fazer sim. Você pode tomar a decisão hoje de entrar no descanso de Deus. A promessa de descanso para a sua vida, a promessa de vida abundante para você. Quantos dizem amém? E muitos me perguntam, pastor, mas o jejum? Pois é, o jejum é uma coisa muito interessante. Muitos crentes são contra o jejum, o que é uma coisa estranha, porque nesses 2000 anos de história do cristianismo, os homens de Deus nunca falaram contra o jejum, em nenhum momento da história, mas essa geração resolveu que jejum não é de Deus, que o crente não deve jejuar. Isso é um engano, para aqueles irmãos que gostam muito de medicina. A própria medicina já tem provado os benefícios de fazer jejum, que o próprio jejum vai trazer para você descanso, vai descansar o seu organismo, vai te dar uma sensação de alívio, de bem-estar. Você vê, do ponto de vista físico. Então, imagine do ponto de vista espiritual, ok? Então, jejum não é barganha, jejum não é troca, jejum não é um pagamento pela bênção, jejum não é penitência e nem tampouco é um sacrifício. Jejum é oração intensificada, ok? Que vai fazer bem para todos os aspectos da sua vida. Ah, pastor, mas eu estou na graça, e na graça tudo é de graça, como o nome diz, eu não preciso de fazer nada. É verdade. Se você não consegue jejuar sem pensar num pagamento, então não jejue, não é para você, você ainda não tem maturidade para isso. Mas se você consegue pensar em jejum como sendo a expressão de um coração apaixonado que quer o Senhor, e por um momento ele quer deixar de lado tudo que é desse mundo para buscar a face do Senhor, então o jejum é para você, porque não existe nada mais simbólico do que o alimento. Quando você coloca em segundo lugar e diz, Deus é o primeiro, isso tem um enorme valor espiritual. E é interessante porque no Sermão do Monte, Jesus falou a respeito de 3 coisas que os crentes fariam. Lá em Mateus 6, Jesus disse, quando orardes, ele não fez o mandamento de orar, ele partiu do pressuposto que nós iríamos orar. Aí ele diz, quando você orar, não use de vãs repetições, não pense que é pelo muito falar que você vai ser ouvido. Então o Senhor deu instruções porque nós iríamos orar. Logo em seguida o Senhor diz o quê? Quando deres esmola, lá não tem o mandamento de dar esmola ou de dar oferta. Ele apenas partiu do pressuposto de que, sendo você discípulo, você vai dar. Ele diz, quando você der, não saiba a sua mão direita o que está fazendo a esquerda, e vice-versa, ou seja, não faça para aparecer, para tocar trombeta. Você sabe, eu não conheço nenhuma igreja que é contra a oração ou que é contra a oferta. Você conhece alguma? Nenhuma. E as pessoas podem usar oração para fazer barganha com Deus, e o dinheiro nem se fala, mas mesmo assim ninguém é contra. Mas Jesus também falou a respeito do jejum. Ele diz, quando jejuares, unja a cabeça com óleo, para que ninguém perceba, ou seja, não faça para o homem, faça para o Senhor. Então, do mesmo jeito que ele diz, quando orares, quando deres esmola, ele disse, quando jejuardes. Então, isso é uma tríade que faz parte da vida de um discípulo. Nós oramos, nós ofertamos e também nós jejuamos. Quantos são discípulos? Então, isso é para você. Amém? Então, domingo que vem nós começamos. Prepare-se para esse tempo. Amém? Tem expectativas em Deus para esse tempo. A graça, o favor de Deus está sobre a sua vida. Amém? Faça um propósito de
desligar a televisão, ou pelo menos diminuir muito. Faça um propósito de diminuir muito também a internet, Netflix, o que mais? Redes sociais. Faça um propósito de diminuir. Pastor, para quê? Para que não é sacrifício? Não, é só para focar a sua atenção. Entende? Faça o propósito de ler mais a palavra. Quem sabe nessas 3 semanas você pode fazer um propósito de ler os evangelhos. São 4 evangelhos. Você lê para ver Cristo, para ter os olhos abertos. Não faça isso para os outros verem. Também não fique cobrando se algum irmão, ou crente está perto de você e não está fazendo isso. Deixa ele em paz, faça você. Porque tem irmão que acha que é guardião de todo mundo. Não faça isso. Você vai se tornar uma pessoa às vezes desagradável, ok? É você e Deus. Se o irmão do lado não larga o celular para nada, o problema é dele com o pai dele. O pai dele vai resolver como vai tratar essa questão. Não é seu problema. Amém? Mas tenha à disposição, você, de focar mais a atenção nesses dias. Pastor, o jejum é assim, como é que é na prática assim, no dia a dia? Eu vou ficar sem comer o quê? Então, domingo que vem eu vou te explicar isso melhor. Mas desde já, aqueles que já jejuaram aqui sabem que nós sempre gostamos de fazer um jejum comendo uma refeição por dia. Pode ser o almoço, pode ser a janta, mas só uma refeição. Eu sei que para aqueles que nunca fizeram, ele fala, não consigo, não, vou morrer. Não morre, acredite em mim. Você vai, verdade, ficar mais saudável. Talvez um pouquinho mais magro, mas isso também é um efeito colateral bom do jejum. Não muito, um pouquinho só, mais magro, mas você recupera depois para a glória de Deus. Ninguém disse amém, tudo bem. Vai continuar magro então. Melhorou, amém, aleluia. Ok. Muito bem, nós estamos pedindo que você se inscreva no jejum. No site 21 dias de jejum, é assim? Muito bem, jejum21dias.com.br. Quem não se inscreveu ainda? Então inscreva-se, ok? Pega o seu celular agora, inscreva-se. Esse é um bom momento de você usar o seu celular. Inscreva-se no jejum. Pastor, por que eu tenho que me inscrever? Para você receber nossas mensagens. Nós queremos te lembrar o dia inteiro que você está de jejum. Entendeu? Vamos enviar mensagem de encorajamento, vamos enviar lembretes, porque nós teremos lives 3 vezes ao dia. Ao meio-dia teremos uma live curta, depois às 19h30 vamos ter cultos aqui. Então não vai ser mais só a live, vai ter a transmissão, ok? Pelo YouTube, pelo Instagram, vai ter a transmissão aqui, mas vai ter também a reunião presencial. Então eu vou ministrar para os irmãos. Então vai ser 21 dias também de avivamento aqui para a glória de Deus. Ok? E depois, às 21h30, ou 22, ainda não sei exatamente que hora vai ser, 21h30, mais provável, vamos fazer uma live, entrevistando, conversando com alguém, para abençoar também os irmãos. Então você vai receber mensagem, lembrando você dessas lives, vai ter mensagem também, todos os dias, a respeito do que foi pregado no dia anterior, vai ter uma mensagem postando para você a confissão do dia, nós sempre temos a confissão da palavra. Então, você vai ficar conectado conosco todo o tempo, e isso é muito poderoso, ok? E também nos coloca juntos com irmãos que estão em todo lugar do Brasil e fora do Brasil, porque agora o jejum não vai ser somente aqui a videira de Goiânia, ok? Nós estamos convidando irmãos do mundo inteiro para participar. Pastor, eu tenho um parente, não é da videira, eu posso convidá-lo? Pode, convide. Você não vai convidá-lo para ser membro da videira, ok? Porque ele já é membro de alguma igreja. Mas você pode convidá-lo para orar e jejuar com você. Sua família, vocês têm um problema em comum, mas cada membro da família frequenta uma igreja diferente. Mas vocês podem se unir em jejum, em oração. Convide-os para jejuar também, junto conosco. É por um alvo comum que vocês têm. Pastor, eu tenho um amigo que nem é convertido ainda. Não tem problema, ele pode orar. E quem sabe nesses 21 dias ele não vai nascer de novo. Ok? Tem muita gente lá fora que ele acredita no poder da oração, do jejum, ele quer clamar ao Senhor.
ok? Ele apenas não entende, não sabe, vai ser uma ocasião para ele aprender. Então você pode convidar qualquer um que tenha disposição de buscar a face do Senhor. Mas pastor, esse jejum de uma refeição por dia é muito pesado. Ok, faça como você achar melhor. Tire um tipo de comida, por exemplo, tire a carne, ou tire todo tipo de doce, e adoçante. 21 dias sem açúcar. Esse é um jejum poderoso. Mas você pode tirar também tudo que é animal, fazer um jejum totalmente vegano, pode. Vegetariano, esse é mais forte ainda. Jejum sem carne, sem leite e sem ovo, não está na Bíblia, mas você pode fazer. Ok? É parecido com o jejum de Daniel, mas Daniel comeu pão. Bom, pão não leva leite nem ovo, né? Pão é só farinha e fermento. O pão francês tem ovo? Tem não. Não vem me enganar não. Pão francês tem leite? Cadê algum padeiro para tirar aqui a dúvida? Também não tem leite. O que tem no pão francês? Água, farinha e fermento. E sal. E por que eu gosto tanto desse bendito? Não tem nada nele. Você vê tanto que Jesus é maravilhoso, ele é o pão da vida. Ok? Pão, maravilha. Mas tem muitos tipos de pães, tá bom? Ok? Vou responder só uma pergunta ou duas aqui, que os irmãos me mandaram, só para valorizar os irmãos que me mandam pergunta. Pastor, qual a diferença entre nós e os pentecostais? Não dá para ver? Você não consegue enxergar? Cabelo longo, perna cabeluda, sem maquiagem. Está identificando? Estou falando baixinho, porque eu não quero falar mal das irmãs, porque eu sou fã dos pentecostais. Bom, na aparência exterior, o coque, já viu o coque? Tem uma candidata, ex-candidata a presidente do Brasil, pentecostal, como é que é aquela... Os irmãos não sabem nada, olha para cá. Então, se você não sabe a diferença exterior, eu recomendo você perguntar, observar. Agora, do ponto de vista, vamos dizer assim, doutrinário, tem muitas, mas a principal diferença é que normalmente igrejas pentecostais são legalistas. Legalistas. Ou seja, eles creem que a salvação é pela graça, mas só. O resto é por sua conta. Se você não pagar, não leva. É só isso, simples. Ok? Então, é assim que eles creem. Não estou aqui para jogar pedra em ninguém, mas você perguntou a diferença, essa é a principal diferença. Nós cremos que tudo é pela graça. A salvação é pela graça, e depois que você é salvo, tudo mais na vida cristã continua sendo pela graça. Ok? Ficou explicado? Espero que sim. Pastor, começamos uma célula de mulheres na minha casa pela manhã. Está uma bênção. E eu tenho um testemunho. Em dezembro, minha filha passou em 2 vestibulares de medicina com apenas 17 anos. Parabéns. Parabéns a você e a sua filha. Ela está estudando em Guarujá. Agradeço ao Senhor e a todos que me acompanharam nesse tempo aqui, onde fiquei por 7 anos. Um ciclo completo. Como o Senhor me ensinou, me deu direções e palavras que testificaram. Você está indo com a sua filha para Guarujá, né? Nós temos videira em Guarujá. Foi um tempo também de muitas oposições, mas em todas as circunstâncias adversas, me mantive firme, porque eu creio que tudo de fato coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe nesse novo tempo, que a sua filha possa se tornar uma médica cheia da graça e do favor de Deus. E vai ser uma médica novinha, com 17 anos, vai se formar com 23.
vai fazer talvez uma residência, 25, 26 anos. Aleluia. Pastor, a graça e a paz, sei que o dízimo é a 10ª parte dos meus proventos. Oferta é aquilo que o meu coração se dispõe a dar. Porém, li um livro sobre finanças que dizia que devemos dar, primeiro, primícias. O valor corresponde ao meu primeiro dia de trabalho. Segundo, dízimo, 10% do valor líquido que recebo, abatendo o valor do primeiro dia de trabalho. E terceiro, oferta, aquilo que Deus colocar no meu coração. A minha dúvida está nas primícias, pois sempre pensei que primícias e dízimos fossem a mesma coisa. Eu também acho que é a mesma coisa. Eu sei, esse é um movimento que existe em algumas igrejas, que ensinam que você deve dar todo primeiro dia do mês, né, todo o salário equivalente a um dia do que você recebe. Eu entendo esse movimento, mas não há necessidade, aqui nós não temos esse costume, nós entregamos ofertas e dízimos. Agora, nós temos uma oferta especial, que é feita no dia 31 para o dia 1º, que nós chamamos de primícias, ou seja, primeira. E é uma oferta profética, amém? Que nós fazemos. Ok, pastor, bom dia, graça e paz. Eu tenho uma dúvida. Deus desiste de uma pessoa? Por exemplo, 1 Samuel 15. Ou depende do arrependimento de cada pessoa, assim como foi com o profeta Jonas? Por que Deus não desistiu de Jonas? Essa é uma excelente pergunta. E é difícil de responder assim rapidinho, mas eu vou tentar explicar para você. Preste atenção. Quando você for ler a Bíblia, lembra que entre o Velho e o Novo Testamento aconteceu algo central na história. O Filho de Deus se fez homem e morreu na cruz no nosso lugar. Então isso mudou tudo. Leve sempre isso em conta quando você ler Velho Testamento. Amém? Então, muito bem. Mesmo assim, você tem que entender o seguinte: você agora é filho. Quem nasceu de novo, né? Quem teve a experiência de conversão, foi regenerado, tornou-se filho. Quantos creem que são filhos aqui? Se você é filho, não deixa mais de ser, não tem mais volta. E eu pergunto para você: um pai desiste do filho? Não. Deus vai desistir dos seus filhos? Jamais, ok? Deus não desiste de você enquanto filho. Você não existe essa história. Algumas pessoas dizem isso: ah, pastor, você fala que não perde a salvação, mas e se a pessoa quiser ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno, nem Lúcifer. Ninguém quer ir para lá. Você acha que o diabo quer ir para lá? Ninguém quer ir para lá. Esses são raciocínios vazios que algumas pessoas têm, né? Todo mundo quer se livrar da condenação, e esse é o convite do Senhor. Venha a Ele, e uma vez que você vem, ninguém vai arrebatar você das mãos dEle. Outra afirmação bíblica: ninguém ou nada pode separar você do amor de Deus. Quantos dizem amém? Bom, dito isso, você tem que entender que há uma diferença entre ser filho e ter um ministério, ter um dom, um chamado, ok? Nesse sentido, preste atenção no que eu vou te dizer. Nesse sentido, você pode desprezar coisas que Deus dá para você. Não tem nada a ver com salvação, mas você pode desprezar. Se você despreza, Deus dá para outro. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, por exemplo, o Senhor está dando para você um ministério com criança aqui. Ele está dando para você a oportunidade de servir e marcar permanentemente a vida de uma criança até o resto da vida, na verdade. Aí você pega e fala: não posso, não tenho tempo, eu preciso me dedicar à minha carreira. Então você
simplesmente não quis o que Deus está te dando. Você acha que Deus vai obrigar você a fazer? Não, Ele não vai obrigar, mas Ele vai oferecer para outro que queira. E se o outro disser, eu quero, Ele vai tomar um lugar que era para ser seu. Não é assustador isso? O lugar era para ser seu, mas você não quis. Mas isso não tem nada a ver com salvação. Mas pode ter a ver com presentes que Deus quer te dar, mas que a pessoa rejeita. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então eu não sei em qual nível está a sua pergunta. Se o nível da pergunta é, será que Deus me manda embora de casa? Será que Ele vai me mandar para o inferno? Até quando estou querendo ir para o céu? Não, isso não existe. O Pai nunca desiste de você. Ele vai corrigir, disciplinar, vai te cercar, vai fazer de tudo, mas você vai chegar lá no final. Alguns vão ter uma porta amplamente aberta, outros vão ser salvos como que através do fogo. Em outras palavras, vão arrastados por 2 querubins, um de cada lado, mas vai. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é salvação. Mas quando Elias chega diante de Deus falando, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, só eu fiquei e querem me matar. Aí Deus fala o que para ele? Primeira coisa, você está enganado, tem mais 7.000. Segunda coisa, você desce da montanha e coloca Eliseu no seu lugar. O que Elias perdeu? Você vê, o cara que foi levado para o céu vivo, numa carruagem de fogo, o ministério dele Deus encerrou. Por que encerrou? Porque está muito pesado para você, está muito difícil, você não está gostando, vamos passar para outro que deu devido valor. É isso que aconteceu também com Saul. Lá em 1 Samuel 15, Saul era rei, ok? Mas, veja, não é uma questão pessoal, é uma questão de ministério, chamamento. Mas Saul não respondeu como deveria. Deus então coloca outro no lugar. Então eu estou aqui, eu sou pastor. Existem muitos pastores. Eu considero um grande privilégio estar aqui. Eu venho para cá todo domingo me sentindo honrado e privilegiado. Porque de uma maneira ou de outra, vidas estão sendo marcadas, salvas. Tem gente que vai para o céu porque ouviu uma mensagem. Eu me considero privilegiado. Mas se de repente eu resolver viver uma vida torta, errada, o que vai acontecer? Eu vou perder o quê? A salvação? O que eu vou perder? Ministério. Vou perder ministério. Por quê? Porque o Senhor vai dizer, você não está dando valor, você não gosta do que está fazendo, vou colocar outro no seu lugar. E não tem esse negócio de ser insubstituível. Se não quer, tem outro para o lugar, sempre. Por isso eu respondo rápido para o Senhor. Que eu te pergunto, será que tem alguém querendo o meu lugar? Tem, e você deveria querer algo semelhante. Se você quer ser pastor, você deveria querer ser pastor como eu. É o pastor que você vê todo domingo, entendeu? E aí você responde, você quer, está disposto a tudo, mas o pastor aqui em cima fala, está muito pesado, eu não sei se eu vou aguentar o peso desta obra. Deus fala, dá licença, vou colocar o outro ali, que para ele está sendo uma maravilha. Não fale mal do que Deus te dá, isso chama-se infamar a terra. O que os espias fizeram quando voltaram de observar Canaã? A Bíblia fala que eles infamaram a terra. O que eles disseram? A terra que a gente foi observar é terra que devora os seus moradores. Uau! Você conhece alguma terra que devora os moradores? Todo paulista acha que Goiânia é na fronteira com o inferno, de tão quente. Toda vez que você vai lá, eles falam, você mora em Goiânia? Eles falam, nossa, você mora em Goiânia? Eu falo, moro, acredita? Eles falam, já ouvi dizer que é muito quente. Eu falei, você frita ovo no asfalto. Eles falam, você mora lá? Eu falo, eu moro por um chamado. Presta atenção. Eles disseram que a terra devorava seus moradores. Ou seja, Deus falou, eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. Mas em vez disso eles disseram, mana leite e mel coisa nenhuma, é uma terra que devora os seus moradores. Muito ruim quando você discorda de Deus, né?
muito ruim. Posso abrir meu coração com você? Posso fazer um desabafo? Não sei se eu faço, não. Olha para cá. De vez em quando, aparece alguém dizendo coisas do tipo: eu vou parar de liderar na videira. Por quê, irmão? Porque a igreja está destruindo a minha casa. A célula está acabando com o meu casamento. Quando eu ouço isso, me dá um peso tão grande no coração. Porque Deus disse que é um lugar de bênção. É um lugar que vai manar vida. Mas o outro está dizendo que está destruindo a vida dele. Meu coração pesa. Porque quando eu venho para cá todo domingo, eu venho para salvar casamento. É que você acha que eu estou querendo salvar só do inferno? Não, quero salvar casamento, quero salvar emprego, quero salvar empresa, eu quero salvar ministério, eu quero salvar tudo que puder ser salvado. Salvo. Mas aí a pessoa pega e diz que não, o pastor está lá para destruir casamento. Você percebe? Essa contradição é muito ruim, porque Deus ouve. Deus ouve. É a história dos espias se repetindo. Deus ofereceu para ele: você quer liderar uma célula? Eu vou abençoar você, vou abençoar a sua casa, vou abençoar tudo que você tem. E o anfitrião quer aceitar também a célula, eu vou abençoar tudo, vou dar até uma casa que ele não tem. Deus faz promessas, porque Deus é bom. Mas a pessoa vai lá, prova e depois diz: não, está destruindo a minha vida. São os 10 espias. Entende? São os 10 espias. Nunca infame o que Deus dá para você. Não fale mal do seu casamento, foi Deus que te deu. Um tempo atrás eu estava aqui de manhã, numa oração. Quando acabou a oração, uma irmã passou por mim, eu cumprimentei ela. Falei: e aí, vai chegar a tempo o trabalho ainda? Ela falou: claro, estou indo encontrar com o faraó, naquela escravidão. Olha o espírito que ela vai trabalhar todo dia. Será que os colegas dela percebem o espírito? Será que o patrão percebe com o cara que ela olha para ele? Faraó miserável. Então veja, eu disse para ela com amor, falando com muito amor: muda a sua atitude. Vai trabalhar dizendo: Deus me deu esse emprego para abençoar a minha casa. E abençoe de volta. Eu abençoo meu patrão, abençoo meu trabalho, abençoo aquela empresa. Porque aí Deus vai te prosperar. Mas quando você fala mal, infama o que Deus te dá, sabe o que Deus faz? Se eu te der um presente, e eu te digo antes: eu quero te dar um presente, eu quero te dar um bolo de chocolate, e você fala: pastor, não gosto, eu estou com o bolo na mão, mas eu vou dar? Não, porque você falou que não gosta. Deus é a mesma coisa. Quando você fala mal, você está jogando fora o presente que Ele te deu. Não faça isso. Dê graças, sempre. Quantos estão comigo? Ok, amém. Aleluia. Só mais uma pergunta que alguém fez aqui. Vários agora mandaram perguntas. Amém. A pergunta: pastor, segundo a palavra de Deus, o que deve ser prioridade? Família ou igreja? Eu acabei de falar disso, né? A ordem correta não seria Deus, família e igreja? Ok. Todas as vezes que a gente fala de fórmulas, nós temos problemas. Ok? Fórmulas não funcionam. A nossa vida é um equilíbrio, é um balanço. De um lado, você pode colocar a igreja, se você quiser. Do outro lado, você pode colocar família. Não é uma questão de escolher um lado, é uma questão de manter o equilíbrio. Entende o que eu estou dizendo? Então, não faça fórmulas, apenas faça o que a ocasião pede. A Bíblia fala que tem hora para tudo.
Tem ou não tem? Tem momento para tudo. O que é a sabedoria? Diz a palavra de Deus, o que é? É saber o tempo e o modo de cada coisa. O modo de cada coisa. Não é? Eu tenho um treinador que está fazendo musculação comigo, para ver se eu fico mais bonito. Eu quero ser um case de sucesso na história dele. Eu estou desconfiado que... Olha para cá. Aí, ele chegou para mim essa semana, porque ele é assim profundo, fala coisas profundas. Aí eu falei alguma coisa para ele, ele disse, é isso aí, pastor. Temos que superar os limites. Não deixe que o limite te prenda. Eu falei, isso é bom. Mas você sabe, tem uma outra coisa igualmente boa. É reconhecer os seus limites. Quando você reconhece o seu limite, você também é abençoado. Aí nós ficamos no impasse. O que é o certo? Romper os limites ou respeitar os limites? O que você acha? Qual que é certo? Nós estamos com um dilema aqui agora. As duas coisas são certas. O sábio entende a hora de cada uma. Tem hora que é hora de romper o limite. Eu só consigo levantar 15 quilos no supino. Não ria de mim, isso é pecado. Você não acha que eu tenho que romper meus limites? Mas com cuidado, senão eu posso romper outras coisas. Então eu tenho também que conhecer qual é o meu. Então quem é que realmente está apto a seguir uma regra tão poderosa quanto essa? Só quem é sábio. Porque quem não é sábio e vai além do próprio limite, ele pode pegar uma lesão que é 1 ano para sarar. Isso se aplica em qualquer área da vida. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? É que a vida, ela é cheia de coisas aparentemente contraditórias, mas as duas são verdadeiras. Então o que nós precisamos na verdade? É de fórmula ou de sabedoria? Sabedoria. Entendeu o que eu estou dizendo? Sabedoria. O sábio é aquele que entende a hora de romper o limite e a hora de parar ali, porque ali é o limite. Esse é o sábio. Então, quem é o sábio? É aquele que sabe a hora da família e a hora da igreja. Domingo de manhã é hora de quem? Não, vamos ser honestos. Não é hora de peteca, não é hora de jogar futebol, não é hora de futevôlei. Domingo de manhã deveria ser o horário da igreja. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas tem outras horas que é hora da família. Entendeu? Então você está na sua casa, sábado à tarde, que tradicionalmente você fica ali, faz um churrasco, fica com a sua família, deita com a sua esposa, namora com ela. Aí chega alguém e quer que você vai fazer outra coisa. O que o sábio fala nessa hora? Não, essa hora é da minha família. Existe hora da igreja e tem hora da família. Entendeu? Então não é uma questão de dizer, minha prioridade é a família, não importa o que aconteça aqui. Não, tem hora para tudo. Segunda-feira, 9 horas da manhã, é hora de quê? Ah não, vou ficar com a minha mulher, tadinha, ela vai fazer consulta hoje. Sua mulher é muito importante, mas esse horário é do seu trabalho. Então ela precisa marcar num outro horário, hora do almoço. Isso não é maldade, é sabedoria. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, pare de criar fórmulas. Leva tudo consigo. Leva tudo consigo. Porque tem irmão que mistura tudo e acha bonito. Não é verdade? Um irmão uma vez me disse que ele fazia sexo com a esposa e orava em línguas. Aleluia! Aleluia! Mas você não acha que tem hora para tudo? Tem hora de ir para o banheiro e tem hora de sentar na cozinha, concorda comigo? Mas se você leva a cadeira da cozinha para o banheiro junto com o prato, você está fazendo algo tolo. Vamos ter sabedoria. Quantos estão comigo nessa manhã? Ficar lá atrás, né?
Estão comentando ainda. Atos 13, verso 22. Agora vai começar a ministração. Quantos querem ouvir a palavra? Mas eu podia encerrar o culto aqui agora, que eu já preguei umas 4 pregações aqui hoje. Entende? Mas você veio cá para receber, você vai sair daqui hoje empanturrado, cheio, pleno, mas leve, sem jugo, sem peso. Amém? Vai sair daqui na presença do Senhor. Atos 13, 22, Paulo diz algo e eu quero compartilhar sobre isso. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi. Paulo aqui está falando de Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Essa é a afirmação mais afetuosa, carinhosa e ao mesmo tempo estonteante. Deus diz que Davi era um homem segundo o seu coração. Mas em nenhum momento Deus escondeu as falhas de Davi. E ele as teve, como qualquer um de nós tem. Então Davi, apesar de Deus chamá-lo de homem segundo o seu coração, era um homem como eu e como você, sujeito às mesmas tentações. E ele caiu em algumas tentações. Você deve se lembrar da história de Batseba, que ele mandou matar o marido. Quer dizer, primeiro ele adulterou com a mulher, mandou matar o marido para se casar com a mulher dele. Isso até no mundo é feio. Até quando o ímpio faz isso, o próprio ímpio fica do queixo caído. Entende o que eu estou dizendo? Porque é feio. Mas Deus não escondeu o erro dele. No entanto, a Bíblia fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus. O que Davi tinha? O que Davi fez para ser chamado assim? Então, os mestres, aqueles que ensinam a palavra, sempre têm uma explicação. Tem 2 explicações frequentes. Alguns dizem que Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, porque ainda que ele tivesse pecado, ele era rápido para se arrepender. Eu também creio que Davi se arrependeu, claro, está na Bíblia. Mas houve outros homens no Velho Testamento que pecaram e que também foram rápidos em se arrepender, mas nem por isso foram chamados de homens segundo o coração de Deus. A explicação mais comum é que Davi era um adorador. Metade, ou pouco mais da metade dos salmos foi escrito por Davi. Então ele era de fato um adorador, alguém que ministrava a Deus, cantava, compunha, até criava instrumentos musicais. Mas isso também não explica por quê? Porque no Velho Testamento também houve muitos homens que louvavam e adoravam, e nem por isso foram chamados de homem segundo o coração de Deus. Davi foi. E é muito interessante, porque Davi, ele já era um homem segundo o coração de Deus, antes de se tornar rei. Na verdade, antes de Samuel ser enviado para ungí-lo como rei, ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai ainda, era só um pastor de rebanho, um jovem, na verdade um jovenzinho, talvez com 17 anos, ele já era um homem segundo o coração de Deus, ali ele já era. Por quê? Olha o que a Bíblia diz, lá em 1 Samuel 13, verso 14, já agora não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, Davi, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Não é impressionante isso? O próprio Davi diz isso lá em 1 Crônicas 28, verso 4. Mas deixa eu dizer para você algo aqui. Todos nós somos filhos. Enquanto filho, você é amado. Todos nós aqui somos amados igualmente. Ok? Deus não ama um mais do que outro. O amor de Deus é sem acepção de pessoas. Ele nos ama a todos igualmente. E o favor de Deus, a sua graça, está disponível a todos do mesmo jeito. Quantos sabem que são amados? É isso que você é amado. Mas você deve admitir que existe um outro lado da história. Mesmo que Deus ame a todos igualmente,
Ele tem mais prazer em alguns. Por isso, alguns, no caso de Davi, foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Ainda que sejamos todos filhos, tem filhos no qual o pai tem mais prazer. 1 Crônicas 28:4, Davi diz: o Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. E olha o que ele diz: e entre os filhos de meu pai se agradou de mim. Entre os filhos do pai se agradou de mim. Quantos filhos o pai tem hoje? Milhares, milhões. Mas dentre todos os filhos, é possível que Deus se agrade mais de alguns. É o que está escrito. Eu quero agradar o Senhor. Quantos querem também? Então, a pergunta óbvia que a gente faz é essa: por quê? Por quê? Né? O que havia de especial em Davi? Por que Deus tinha prazer em Davi? Então eu já vou logo te dar a resposta. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, porque ele fez da presença de Deus o centro e a prioridade da sua vida. A maior preocupação de Davi era com a casa de Deus. Portanto, não tem nada a ver com o seu comportamento bom, né? Perfeito. Não era porque ele nunca falhou, nunca teve erro. Davi obteve o testemunho de agradar a Deus. Por quê? Porque ele amava o Senhor, e a casa de Deus para ele era prioridade absoluta. Lá no Salmo 132, verso 1, a palavra de Deus, esse salmo foi escrito quando Davi fugia de Saul. A Bíblia fala que depois que Davi foi ungido por Samuel, Saul ainda era rei, e Saul então passa a perseguir Davi, e Davi agora vive escondido no deserto, nos lugares ermos, morando em cavernas, não é? Sem lugar de descanso. Isso não foi um dia nem dois, isso durou provavelmente 13 anos, 13 anos, Davi fugindo daqui para acolá, e Saul querendo matá-lo. É denunciado aqui, outro desleal, né, traidor, fala que ele está ali, e Davi tem sempre que fugir, não tinha um lugar para si. Numa circunstância como essa, olha para cá, é normal qualquer um buscar um lugar para o seu próprio descanso. É normal pedir a Deus: Senhor, me dá uma casa, me dá um lugar para eu ficar, me dá um lugar para eu viver. Em situações assim, eu acho que é plenamente compreensível você buscar algo para si. Davi já era casado, já tinha filhos, mas ele junto com a sua esposa, na verdade, no Velho Testamento, às vezes tinham mais de uma esposa, Davi teve mais de uma, então ele não tinha onde ficar com a sua família, com seus filhos, não é? Numa circunstância assim, é normal buscar o próprio interesse. Mas o que Davi buscou? Olha o que diz: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. 2 pontos. Qual o voto que ele fez? Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. O que Davi queria nessa circunstância? Nesse tempo em que ele não tem onde reclinar a cabeça, qual é o voto que ele faz? Antes de eu ter uma casa, antes de eu construir algo, eu vou construir uma casa para o Senhor. Eu vou edificar algo para o Todo-Poderoso. Davi estava preocupado, antes de preocupar consigo mesmo, estava preocupado com a casa de Deus. No Velho Testamento, a casa de Deus era de fato um prédio feito de pedras.
Mas no Novo Testamento, Deus já não habita em prédios feitos por mãos humanas. Mas o Novo Testamento ainda tem uma casa para Deus, mas é feito de pedras vivas. Nós somos casa de Deus nessa geração. Quando nós nos reunimos aqui como pedras vivas, nós levantamos um lugar para a manifestação da glória da presença de Deus. Portanto, amar a casa de Deus hoje envolve amar a igreja. Amar o povo de Deus, amar essa edificação. E é tão interessante que é justamente o oposto do que faz muitas pessoas da internet. Elas querem parecer gente zelosa, elas querem parecer gente mais correta e mais fiel do que as outras, e elas só sabem falar coisas negativas da igreja, só sabem falar mal da casa de Deus. Se elas tivesse pelo menos edificando algo, mas a maior parte não quer saber da casa de Deus, são chamados de desigrejados, não é? Porque acreditam que a igreja não existe mais, não é? Acreditam que a igreja se corrompeu, e Deus não está mais edificando a sua casa, mas isso é mentira. Lá em Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus chega para os seus discípulos e fala: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles dizem, uns falam que o Senhor é Elias, Jeremias ou algum dos profetas, mas o Senhor diz, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro pulou na frente e disse, eu sei quem tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento o Senhor disse para Pedro, bem-aventurado és Simão Barjonas, Simão filho de Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, também eu te digo que sobre esta pedra, essa pedra não é o Pedro, a pedra é ele mesmo. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O que Cristo está fazendo hoje, meus irmãos? Edificando a sua igreja. Ele terminou de edificar a igreja? Não. Está em andamento essa obra ainda, sim ou não? Está em andamento. Então, quantos querem cooperar com o Senhor Jesus naquilo que Ele está fazendo? Isso é muito importante. Davi é esse. Entende? O Senhor Jesus é esse. O coração é pela casa, o encargo é pela casa. Eu não estou atrás do meu próprio interesse. Todos estavam buscando algo para si. Todos os grandes conquistadores estavam procurando um nome, uma posição, riqueza, conforto. Mas Davi não. Davi estava procurando algo para o Senhor. Mas igreja não é nada na mente de muitos. Casa de Deus é um conceito vazio na cabeça de muitos, mas não na cabeça dos homens que são segundo o coração de Deus. Davi tinha uma outra postura. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Davi queria a casa de Deus. Essa é a razão porque ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus, porque ele fez dos objetivos de Deus os seus próprios objetivos. Ele fez o pensamento de Deus o seu próprio pensamento central. Ele amava a casa de Deus. Ele amava a presença de Deus. Lá em 1 Crônicas 13, verso 3, fala de Saul. E olha o que é dito. Davi diz assim: vamos trazer para nós a arca do nosso Deus. Por que vamos trazer a arca? Porque nos dias de Saul não nos importamos com ela. Sabe, Saul representa um tipo de gente que é o oposto de Davi. Davi se importava com a casa e se importava com a arca. Preste atenção nessas duas coisas, elas estão intimamente relacionadas. A casa de Deus e a arca da aliança. A arca era um móvel que ficava no Santo dos Santos. Você sabe? A casa de Deus, naquele momento, era uma tenda que tinha 3 partes: o átrio, o lugar santo e o Santo dos Santos. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote uma vez por ano. Era o dia de Yom Kippur, o dia do perdão nacional, o dia da expiação. Naquele dia então, o sacerdote pegava 2 bodes, um bode, ele confessava os pecados e soltava no deserto, era o bode emissário, o bode Azazel, ele era solto no deserto, para simbolizar que os nossos pecados foram afastados, e Deus já não vê pecado em nós. O outro bode era imolado no altar, não é?
representando Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus, mas ele se fez bode por amor de nós. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O sacerdote então pegava o sangue e ele aspergia no caminho até o Santo dos Santos, para indicar o quê? Que o caminho é aberto pelo sangue. Hoje o caminho para a presença está aberto por causa do sangue que foi aplicado. E quando então ele chegava no Santo dos Santos, ele aspergia em cima da arca, porque a arca tinha uma tampa. Essa tampa é chamada de propiciatório, e sobre essa tampa tinha 2 querubins, com as asas abertas, um de frente para o outro, e no meio daqueles querubins, o sangue era aplicado. Ali era o lugar onde Deus falava com Moisés, ali era o lugar do encontro, diz a palavra de Deus, em cima do propiciatório. Por isso João diz que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Quantos dizem amém? Essa arca simboliza presença manifesta de Deus. Quando Davi tornou-se rei, 2 coisas ele quis fazer, mas a prioridade dele foi: vamos trazer a arca. Eu quero presença, porque a arca simboliza presença manifesta, porque Deus está em todo lugar. A palavra de Deus diz em Atos que nele vivemos, respiramos e nos movemos. Então nós estamos mergulhados em Deus onde nós estivermos. Mas essa é a presença imanente de Deus. A presença manifesta não está em todo lugar. A presença manifesta está aqui, por exemplo, no nosso meio. Enquanto nós louvamos, enquanto a palavra é liberada, o Espírito começa a aquecer o seu coração, prender a sua atenção, despertar o seu interesse, traz luz, insights novos dentro de você, e você começa a entender coisas e ver coisas que não via antes. É a arca da aliança presente entre nós. Davi falou: vamos trazer a arca para Jerusalém, vamos trazer a arca para o Monte Sião. Não é? A lei foi dada no Monte Sinai, mas Hebreus diz que agora nós estamos no Monte Sião, o lugar da presença. Mas Davi diz algo muito sério, ele diz: nos dias de Saul não nos importamos com ela. Existe um tipo de crente que não liga para a presença, ele tem o mesmo espírito de Saul, ele não se importa com presença, a prioridade dele não é presença. Deus não está presente somente aqui, ok? Deus está presente onde você vai. Você pode apenas invocar, chamar o nome dele, e algo vai acontecer lá onde você está. Que você tenha o mesmo espírito de Davi, queira trazer a arca. Pastor, de maneira prática, como é que é isso? Você sabe, grande parte dos problemas que eu vejo às vezes no casamento é só falta de presença. Não tem presença. Nós estamos tão preocupados em mudar o nosso cônjuge, né? Em que ele seja diferente. Estamos tão preocupados em vencer uma discussão, em ter razão a respeito de um problema, que nós esquecemos que o que faz diferença é presença. Traz a arca para a sua casa, traz presença para a sua casa. Sabe o que eu louvo a Deus? Louvo a Deus pela vida da minha esposa, louvo todo dia a Deus pela vida dela. Porque a minha esposa é alguém que valoriza presença, muito mais do que qualquer outra coisa. E eu falo isso na presença de Deus. Ontem, ela entrou no escritório dela para orar, e eu falei: bom, eu queria conversar com ela. E daqui a pouco ela para, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora. Eu falei: Jesus, que presença é essa? 1h30, 2. Eu falei: vou fazer outra coisa. Não para de orar. Não importa o que aconteça, a primeira coisa que ela faz é: vamos orar, vamos trazer a arca. Isso é uma mentalidade. Por isso a minha casa é um lugar onde eu sou mais abençoado, porque o Senhor me deu o privilégio de ter uma esposa. Não estou dizendo que ela é perfeita, estou apenas dizendo que ela traz arca. Não importa o que aconteça, vamos orar sobre isso, vamos buscar a Deus sobre isso. Como é que é a sua atitude na sua casa com o seu casamento? Você traz arca, ou você é como Saul, você não se importa com ela? Não se importa. Pastor, como é que eu não me importo? Se você não se importa quando você não se vale dela. O texto diz: nós não nos valemos dela. Ou seja, você não valorizou isso. Você sabe de uma coisa?
A maior parte dos problemas de casamento são resolvidos com coisas muito simples, como orar e ler a Bíblia, juntos, só. Não tem que fazer um curso de casais, não tem que descobrir uma cura para um problema emocional muito profundo, nada. É só os dois sentarem, orarem e lerem a Bíblia, nem é o dia inteiro. Se eles fizerem isso 15 minutos, eu oro, 15 minutos a gente lê a Bíblia, o seu casamento já vai ser transformado. Eu não gosto de fórmulas, mas eu estou te falando que isso é uma questão básica da vida cristã. Traz Cristo, traz a arca para tudo aquilo que você quer que Deus abençoe. Se você ama os seus filhos, ensine-os a buscar, ensine-os a orar. Eu tenho uma empresa, eu não gosto de misturar coisas da igreja com empresa. Pois você deveria misturar bem misturado ao ponto de ficar amalgamado e ninguém poder separar. Feliz é aquele que se mistura com Deus. Traz Deus para dentro da sua empresa. Entende? Clama ao Senhor antes de fazer um negócio. Pede a Deus direção antes de qualquer decisão. Você vai ver, Ele vai prosperar o seu caminho. Porque você está manifestando o espírito de Davi. Não vou viver sem a arca. Não vou viver sem presença. Então estou te falando de algo muito simples, que pode ser feito, Paulo diz em Romanos 10, apenas abrindo a boca, porque a palavra está perto de você, na sua boca, basta invocar, ó Senhor Jesus, vem, preciso de Ti, só isso já vai abrir o céu, só isso. Mas se você cantar um louvor depois disso, já vai mudar muita coisa também, entende? Não é complicado, nem é difícil, mas é preciso ser como Davi. Então o homem segundo o coração de Deus, é o homem que quer edificar casa para Deus, mas que também valoriza a arca, valoriza a presença, aleluia. Lá em 1 Crônicas 17, a Bíblia fala, 1 Crônicas 17, 1, a Bíblia fala que Davi um dia, estava na sua casa, ele diz, sucedeu que habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã, eis que moro em casa de cedros, e a arca da aliança do Senhor está numa tenda, isso não está certo. Então Natã disse a Davi, faze tudo quanto está no seu coração, porque Deus é contigo. Eu vou contar para você o resto. A Bíblia fala que então Natã foi para casa, quando ele chegou em casa, Deus falou com ele, falou, volta lá e fala para Davi, algum dia eu falei para alguém que eu queria uma casa? Algum dia eu falei para um juiz ou um profeta que eu queria que me construísse uma casa? E Deus disse para Natã, como é que ele descobriu? Essa é a coisa mais extraordinária na vida de Davi. Você descobriu o coração de Deus lendo a Bíblia, é muito bom, que já está escrito. Mas descobrir o coração de Deus, quando Deus não tinha falado nada para ninguém, isso é homem segundo o coração de Deus. Perceber, homens segundo o coração percebem o coração. E Deus disse para ele, você não constrói casa para mim, eu vou construir casa para você. Você vai ter um filho, e a sua linhagem nunca mais vai, o seu trono nunca mais vai ter fim, porque esse filho que virá de você, que foi chamado filho de Davi, ele vai sentar no trono, e como ele não morre, ele vive eternamente, o seu trono será eterno. O Senhor falou o que para Davi? Eu vou me colocar como seu descendente na sua linhagem. Quando eu resolver vir no ventre da virgem, essa virgem vai ser da sua linhagem, vai ser um filho de Davi. É um grande privilégio, é um privilégio, Maria carregar Cristo, mas também é um privilégio Davi ter uma dinastia que nunca vai acabar, jamais vai acabar. Todas as dinastias cessam um dia, a de Davi nunca, porque o trono dele é eterno. E por que Davi ganhou esse privilégio todo? Porque ele estava na casa dele um dia, pensando consigo mesmo, porque o coração dele era pela casa de Deus. Eu vou fazer uma casa para Deus, eu moro numa casa, os nobres têm a sua casa, todo mundo tem casa, Deus não tem, eu vou construir uma casa para Deus. Quantos têm encargo pela casa de Deus hoje? Quantos podem dizer que na sua casa eles ficam pensando, como é que eu posso abençoar a igreja? Como é que eu posso abençoar mais os irmãos da minha célula? Deus me mostra como é que nós podemos, como é que eu posso ser instrumento de edificação. Quantos Davis tem no nosso meio,
que se importam com presença, que querem trazer a arca, que falam para o Senhor: Pai, a minha célula é muito legal, muito bacana, mas Senhor, está faltando algo da presença, traz a tua arca entre nós. Uma coisa é ter uma reunião na sua casa, outra coisa é ter uma reunião com o céu aberto na sua casa. A vontade dele é manifestar na sua casa, manifestar na sua célula, entendeu? No nosso meio, essa pergunta da prioridade, que é muito comum nas igrejas, não é? Primeiro família, depois igreja. Para nós, isso não existe, porque nós vamos juntos. Eu e minha família servimos o Senhor. Então não é questão de a família e Deus, não, é porque a minha família é para Deus. Onde eu vou, vai junto. Onde eu estamos juntos. Se eu busco, todos buscam. Se eu estou de jejum, todos vão jejuar também. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque é eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Faça um propósito de você e a sua casa. Mas se você quer ser alguém hoje, que o Pai olha e tem prazer em você, faça do pensamento de Deus o seu pensamento. Olha para cá, a casa de Deus tem que ser prioridade para você. Tem que ser um assunto sério para você. Deveríamos estar entre aqueles que defendem a casa. Entende? A casa, porque é para Deus. Não deveríamos dar ouvidos a esses que estão todo o tempo apenas difamando, destruindo e desconstruindo tudo que é feito em todo lugar. Eles não têm de fato encargo pela casa, porque se tivesse eles fariam para a gente ver. Mas eles não querem fazer nada. Eles não querem se envolver com coisa alguma, porque eles dizem que isso é religiosidade. Não é. O Senhor Jesus está edificando uma casa. Eu quero naquele dia obter o testemunho de ter cooperado com Ele, nem que seja um pouquinho. Então edificar a casa é importante, mas não só edificar a casa, trazer a arca também, são as duas coisas. Davi disse: como trarei a minha arca do Senhor? Como? O que ele queria era a presença. Você sabe, Davi é alguém, você vai encontrar isso nos Salmos. Lá no Salmo 23, um salmo muito conhecido, como é que termina o verso 6? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Mas vou contar para você uma coisa que você não sabe. Naquela época, só os sacerdotes podiam ficar na casa do Senhor. Davi não podia morar na casa de Deus, ele não era sacerdote, ele era rei da tribo de Judá. Só os da tribo de Levi, da linhagem de Arão, é que podiam estar na casa de Deus. Mas Davi fala: eu vou habitar na casa do Senhor, porque naquela época a arca só estava lá dentro do Santo dos Santos, mas quando o Senhor Jesus na cruz disse: está consumado, o véu se rasgou, e significa que a arca saiu lá de dentro, está aqui agora entre nós. Isso não é frase de efeito, isso é a verdade do Evangelho. Mas quantos amam essa presença? O Salmo 27, ele diz, verso 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida. Ele está pedindo um negócio que Deus não podia dar naquela época. Por quê? Porque ele era de outra tribo. Ele não podia estar na casa de Deus. Davi estava pedindo sem merecer. Quem pede sem merecer está confiado em quê, meus irmãos? Na graça. Davi experimentou graça antes da graça descer do céu. Ele experimentou poderes de um mundo que ainda viria, mas que nós já estamos vivendo hoje. No Salmo 84 ele diz o que? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O pardal encontrou casa, a dourinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, porém, os teus altares, Senhor meu e Deus meu. Depois ele diz mais adiante: bem-aventurados os que habitam em sua casa, louvam-te perpetuamente. Depois no verso 10 ele diz o quê? Prefiro ficar um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Mas quantos têm esse mesmo coração? Eu quero ter um encargo para edificar algo para Deus. Eu quero ter um encargo de buscar
o interesse de Deus antes do meu próprio interesse, até mesmo antes do seu interesse. Eu quero que a arca seja centralizada na vida da igreja. O que significa ter a arca centralizada? Significa que a nossa mensagem é completamente focada nele e na obra dele, não na nossa capacidade, não na autoajuda, não naquilo que o homem faz. Eu quero poder chegar aqui e contar para você todo domingo aquilo que ele faz e já está fazendo na nossa vida. Lá em 2 Samuel, capítulo 6, a Bíblia fala que um dia Davi resolveu trazer a arca. Vamos ler? Vamos ler verso 3. Vamos ler o verso primeiro também, muitos irmãos talvez não conheçam. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, porque Jerusalém sempre é cima, sempre é subir, nunca descer. A Bíblia nunca fala vamos descer a casa de Deus, nunca, é sempre vamos subir a casa de Deus, porque a casa de Deus é sempre o lugar mais elevado. Sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como trarei a mim a presença de Deus? Como trarei a mim a arca do Senhor? Você sabe, a Bíblia fala, vou contar um pouquinho para você a história da arca. A arca estava em Siló, e Eli era sumo sacerdote. Ele tinha 2 filhos, Hofni e Finéias, que eram ímpios. Um dia os filisteus vieram atacar, e eles então quiseram levar a arca para diante do exército, acreditando que era um objeto de superstição, igual colocar ferradura atrás da porta. E tiveram uma terrível surpresa. Infelizmente, Hofni e Finéias morreram, e a arca foi levada pelo inimigo. Que coisa impressionante, a arca roubada. E os filisteus então vão e levam a arca para o seu templo, o templo do deus Dagon, era o deus deles. A Bíblia fala que no outro dia, quando eles chegaram lá no templo de Dagon, Dagon estava caído com a cara no chão diante da arca. Eles pegaram Dagon e colocaram no lugar. No outro dia, quando chegaram lá, Dagon não apenas estava caído, mas os seus braços estavam quebrados, para indicar o quê? Que diante da presença do Senhor, todo o poder do inimigo é quebrado. Onde tem arca, o poder do diabo é quebrado. Se tem arca no seu casamento, o poder do diabo será quebrado no seu casamento. Não importa a área, traz a arca, traz presença, invoca, chama por ele. A Bíblia fala que os filisteus ficaram, Deus mandou uma praga sobre eles, e doença de hemorroida. Deus tem bom humor também. E eles mandaram uma arca de volta, mas o que os sacerdotes de Dagon disseram? Olha, nós não temos certeza se isso é de Deus. Faz o seguinte, pega 2 vacas que tiveram bezerro agora. Você sabe, você é de Goiás, você sabe disso. Uma vaca parida não larga o bezerro, você não fica entre ela e o bezerro. E aí eles disseram, coloca ela para puxar o carro, e a arca em cima. Se as vacas se recusarem a ir e voltarem para os seus bezerros, então não foi Deus que fez. Mas a Bíblia fala que eles colocaram a arca em cima do carro com aquelas vacas, e as vacas ignoraram a sua natureza animal, e foram berrando em direção a Israel.
Isso é glorioso, significa que onde tem presença de Deus, até os seus instintos caídos animais são vencidos. Todos nós temos instintos, tendências da carne, né, do pecado, mas se a arca está ali, você é capaz de superar todos eles. Até as vacas ignoraram os próprios bezerros por causa da arca de Deus que estava ali. A Bíblia fala então que o carro de boi chegou numa cidade de Israel chamada Bet-Semes, e ali em Bet-Semes os homens resolveram olhar para dentro da arca. E o que aconteceu? Morreram. Então você tem Hofni e Finéias, morreram. Depois lá com os filisteus tiveram problema, Dagon teve problema. E agora em Bet-Semes os homens morrem, e eles então fazem a arca ir para a casa de um homem chamado Abinadab. E a arca ficou lá muitos anos, 20 anos. Quando Davi resolve trazer a arca estava na casa de quem? Abinadab. Quando ele resolve trazer a arca, ela estava na casa de Abinadab. E ele colocou 2 homens para levar a arca, ou para vigiar o carro de boi. Então Davi fez 2 coisas equivocadas. Primeiro, ele usou o método dos filisteus para trazer a arca. Carro de boi não é método de Deus. Aqueles homens não conheciam a Deus, os filisteus. Por isso Deus aceitou o que eles fizeram. Mas Davi não tem desculpa. Se ele não sabe, ele tem que aprender, tem que pesquisar. Mas Deus não vai aceitar o método errado. A Bíblia fala então que ele colocou Uzá e Aiô. Eles eram filhos de quem? Abinadab. Quantos anos a arca ficou na casa de Abinadab? 20. Quantos anos você acha que Uzá tinha? A Bíblia não diz, mas eu acredito que era 20 e poucos anos. Ele era um soldado, 20 e poucos anos. Então, desde pequenininho, ele estava acostumado com o que na casa dele? Arca. Menino, não encosta na arca, você pode morrer, sai de perto. Menino, você não está vendo a arca, vai jogar bola lá fora. A arca fazia parte da vida deles. E a Bíblia fala, quando os bois tropeçaram, Uzá fez o quê? Estendeu a mão para segurar a arca. Mas ele não era levita, ele não podia segurar a arca. Ele morre também diante de Deus. Vê que coisa, o que isso significa? 2 coisas. Primeiro, Uzá estava familiarizado com a presença. Ei, já viste mais, essa pregação do pastor já ouvi umas 3 vezes. Em 1983, quando eu estava lá na outra dispensação, eu ouvi isso aí já sei há muito tempo. Conhece crente assim? Uzá. Essa coisa de jejuar, nós estamos jejuando há quantos jejuns já? Não, já estou acostumado com isso. Não, para com essa conversa, já sei isso tudo. É gente que está familiarizado. Então ele não vai. Agora o pastor Luiz chega no culto para mandar eu orar e ler a Bíblia. Vê se eu vou lá para ouvir isso. Eu já sei. Entendeu? Esse é Uzá. Familiarizado. A familiaridade é um tipo de justiça própria. Não perca a expectativa por algo novo em Deus sempre. Você vai ler a mesma Bíblia, mas tem expectativa de ler algo novo nela. Você vai orar como você ora a vida inteira, mas espera, hoje eu tenho certeza que vai ter um orvalho especial na minha vida. Deus quer te abençoar, mas por causa da familiaridade muitos perdem. Mas o nome Uzá, a palavra Uzá significa o quê? Força. O mover de Deus é a arca, é a presença. Mas nesse momento o mover para. O que fez o mover parar? Muitos vão dizer, pecado. O pecado faz o mover parar. Preste atenção, não fique pensando que o seu pecado é tão poderoso assim. Pecado não intimida a Deus, pecado não impede Deus de agir na sua vida. Eu não estou aqui autorizando o pecado, nem dizendo que pecado não tem consequências. Estou apenas dizendo que, se pecado impedisse o mover de Deus, o mover nem começaria. Porque nós sempre temos pecado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? O que impede o mover? É a força humana. Uzá significa força, braço do homem. É o braço do homem querendo fazer algo. É quando o homem resolve colocar lei, normas de pode, não pode, toca, não toca, vai, não vai. Quando o homem resolve dominar pelo mandamento de algum código, aí a força humana entra em cena e o mover para. Não tente mudar o seu casamento no braço. Eu não sei porque eu estou falando tanto de casamento hoje, Deus sabe, olha para cá. Não tente mudar a si mesmo, nem o seu cônjuge no braço.
O braço impede Deus de fazer. Enquanto você mesmo está querendo fazer, Deus não faz. Mas quando você vai buscar o Senhor faz enquanto você está buscando. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Enquanto você dorme, Deus muda o seu marido e o seu filho. Amém? A Bíblia fala então que Davi agora, ele está com um problema, não é? Ele está com um problema. E ele quer a arca, mas ele não sabe como levar. A Bíblia fala então que tinha um homem que morava ali perto, Obed-Edom, o nome dele. E Davi então fala para levar a... Eu imagino, vamos tentar imaginar aqui a cena. Eu fico imaginando, eu gosto de ler a Bíblia e imaginar. Davi está com um problema, a arca está ali, Uzá está morto, a festa agora acabou, todo mundo estava festejando, a festa acabou. Ele fala: alguém se dispõe a levar a arca para sua casa? Alguém? Você acha que alguém ergueu a mão? Talvez Davi falou: você. Aí o homem talvez dissesse: oh, gostaria muito, majestade, mas eu tenho um menino sapeca lá em casa. Tenho certeza que se eu levar, ele vai encostar nessa arca, ele vai cair morto. Você não pode? Oh, majestade, gostaria muito, Deus sabe, eu amo a arca. Mas eu sou sonâmbulo, pode ser que de noite eu vá andando sozinho e vá acordar no céu. Então eu peço que o Senhor procure outro. Mas tem um que quer, Obed-Edom quer. E a Bíblia fala então que a arca vai para a casa dele e fica 3 meses lá. Mas diz a Bíblia que Deus abençoou tudo o que ele tinha. Flávio Joséfo, que escreveu a história dos judeus, diz que em 3 meses, Obed-Edom era muito pobre, mas em 3 meses ele se enriqueceu. Como é possível isso? Não sei. Deus pode todas as coisas. Não te deixa encabulado essa história? Em cada lugar que a arca chega, o efeito é diferente, não é? A Bíblia fala que quando Ofni e Finés levam a arca para a batalha, eles morrem e Israel ainda perde a batalha, porque lidaram com a presença de maneira errada. Vai parar no templo de Dagon, Dagon leva chumbo. Depois vai parar em Bet-Semes. Lá em Bet-Semes os caras são irreverentes, abrem a tampa e morrem. E depois fica 20 anos na casa de Abinadab. Quantos anos, meus irmãos? Mas a Bíblia não diz que Deus abençoou Abinadab por causa disso. 20 anos na casa dele, não aconteceu nada. Nada. E agora o filho dele morre. Mas 3 meses na casa de Obed-Edom, e Deus abençoou tudo que ele tinha. Deve ter algum segredo nisso. Vou te dizer, com muito amor e carinho, olha para cá. Deus não tem acepção de pessoas. O sol é o mesmo. Quando bate na cera, a cera derrete. Quando bate no barro, o barro endurece. O sol é o mesmo, mas o efeito depende da natureza dos elementos. Eu quero ser cera na presença de Deus. Quando o sol bater, eu quero me quebrantar. Não quero me endurecer. Eu quero me quebrantar. Vai, Senhor, cumpre em mim. Eu quero te obedecer. Eu quero ser filho dócil na presença de Deus. Quantos querem também? Mas por que Obed-Edom foi abençoado? Vou encerrar com você agora. O segredo, eu vou te dizer qual é. O nome Obed-Edom, Obed em hebraico é literalmente servo. Servo. Obed significa servo. Edom significa vermelho. Só que Edom vem de uma outra palavra hebraica, dam, de onde vem o nome Adam, que também significa vermelho. Dam é sangue em hebraico. Normalmente eles falam damim, plural. Dam é sangue. Edom vem de dam. Podemos dizer então que Obed-Edom é servo do sangue. Aquele que entende o perdão do sangue, a presença não só vai ser abundante na vida dele, como ele vai experimentar prosperidade, bênção sobre toda a sua casa. E não vai ter que esperar uma geração inteira. Em pouco tempo, a bênção se torna evidente sobre ele.
Pastor, como é que você diz que essa interpretação é correta? Porque a Bíblia fala que logo contaram para Davi dizendo: olha, Deus abençoou Obed-edom em tudo que ele tem. A bênção é grande demais. Então a bênção não foi interior, viu? A bênção não foi no coração, não. A bênção foi visível. Todo mundo viu. E contaram para Davi. E Davi falou: isso não está certo. Não pode ser só um homem abençoado. Eu quero que a nação toda seja abençoada. Vamos buscar a arca. Vamos trazer ela para Sião, em Jerusalém. E a Bíblia fala que Davi vai de novo. Mas agora ele fez a lição de casa. Ele foi e pesquisou. E ele descobriu que tinha que ter levitas para carregar a arca. Um levita ia carregar nas costas, precisava de 4, não é? A arca tinha varais que passavam em argolas, de maneira que 4 levitas levavam a arca. A arca aponta para Cristo. Esses 4 carregando a Cristo é a imagem do campeão sendo levantado. Nós somos aqueles que levantam o campeão na nossa geração. O campeão é Cristo, o vencedor invicto, jamais perdeu batalha nenhuma. Essa é a imagem. Davi entendeu. Ele então chama os levitas. Só que ele faz algo além. Diz a Bíblia que ele resolve então fazer o quê? Sacrificar. Ele entendeu. Obed-edom é abençoado porque ele é servo do sangue. Eu vou radicalizar. A Bíblia diz que a cada 6 passos que a arca, que os sacerdotes que carregavam a arca davam, Davi sacrificava a cada 6 passos. Sabe qual é a distância da casa de Obed-edom até Jerusalém? 12 quilômetros. 12 quilômetros. Quantos bois ele sacrificou naquele dia? Eu não sei, faz as contas depois. A cada 6 passos, um sacrifício. Sangue era derramado, mas foi muito sangue. Ele radicalizou em cima do sangue. Nós precisamos ser uma igreja radical a respeito do sangue, a respeito da obra da redenção, a respeito do perdão incondicional dos pecados. Você não deve ficar intimidado quando alguém nos perseguir, dizendo que nós aqui ensinamos as pessoas a pecar, como um certo pastor falou essa semana a meu respeito, que eu ensino o povo a pecar, que aqui tudo é permitido, porque eu digo que está perdoado. Então eu vou falar para ele ouvir: está perdoado mesmo. Não sou eu que perdoei, não sou eu estou só contando para você, eu só estou anunciando para você que o Cordeiro já foi morto, o sangue já foi derramado, o seu pecado já foi cancelado, não há mais memória dele diante de Deus. Você pode entrar com ousadia. Radicaliza. Davi era alguém que amava a casa e amava a presença. Será que nós temos uma igreja assim hoje? Será que nós temos irmãos aqui para amar a casa e amar a presença? Independente de mim, independente de quem quer que esteja à frente, você pode ser levado por Deus para morar numa outra cidade. Deus pode te abrir uma porta de emprego. Deus pode fazer como essa irmã que está indo com a filha para estudar medicina. Tem muitas coisas que pode fazer na sua vida, e você não vai talvez estar aqui em Goiânia, mas onde quer que você esteja, seja esse que levanta o campeão, que mostra a mensagem, que não tem constrangimento de passar adiante, é perdoado, é redimido, é lavado, é salvo. Tem gente que diz que o mover, vou encerrar falando isso agora, me perdoe. Tem gente que fala, o mover é por causa do louvor, porque Davi foi louvando e cantando, e diz a Bíblia que ele dançava com todas as suas forças diante de Deus. Presta atenção, na primeira vez que ele tentou, tinha louvor, e mesmo assim alguém morreu, porque o segredo não é o louvor. É claro que vai ter louvor, é claro que vai ter muito louvor quando a arca for levantada, mas não é o louvor que traz a arca. O que traz a arca é o sangue do Calvário, é a percepção da graça. Entende? Você pode cantar o tanto que for, se você acha que Deus está irado com você, não vai acontecer nada. Só quando você entende que o caminho está aberto, é que a canção faz diferença. Nós vamos cantar um cântico, vamos cantar um cântico que fale da presença. Quando o caminho está aberto, aí você canta e coisas espirituais acontecem. Quantos querem hoje declarar que amam a arca?
que amam a casa. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Pai, quero colocar diante do Senhor a tua igreja, porque é a tua casa, nós somos pedras vivas. Pai, abre-nos o entendimento para sermos como Davi, um homem segundo o teu coração. Ó Deus, não porque nós somos melhores do que outros, porque temos um comportamento melhor do que outros e merecemos, nada disso. Mas como Davi, dá-nos um coração para amar a tua casa e ansiar pela tua presença. Dá-nos ser um povo que ansia por presença em casa, no trabalho, na escola, andando pela rua, na academia, no shopping, onde nós chegamos, que possamos estar entre aqueles que invocam o teu nome, que chamam por ti. Somos carregadores da arca, carregadores da presença. Move entre nós hoje, ó Senhor. Conquista-nos o coração hoje, em nome de Jesus, pelo teu poder, ó Pai. Tira, Senhor, todo o conceito mental que está em desacordo com a verdade do Evangelho. Alinha a nossa fé, a nossa crença, o nosso coração, ó Deus, para ter os teus pensamentos, as tuas prioridades, o teu coração, ó Pai. Nós oramos hoje em nome de Jesus. Ergue a sua mão para o céu. Vamos cantar esse cântico ao Senhor, como quem chama a presença. Jesus é o centro de tudo que há, o início e o fim, desde a eternidade tudo é sobre Jesus. Nada mais importa, nada se compara a ti. Aleluia, aleluia. Muito linda essa canção. O Senhor é o centro mesmo. Mas você sabe, eu estou ficando velho e eu gosto de música antiga. Quantos me dão o direito de fazer isso? Talvez você nem sabe cantar esse cântico. É um cântico bem simples, antigo. Dá um dó maior para mim. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Vamos cantar esse canto de todo o coração. Erga suas mãos para o Pai. Senhor, De todo o meu coração, de toda a sua alma, diga isso. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores na presença maior. Aleluia. Louvores. Mais uma vez, só mais uma vez. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Diga isso, toda a sua alma. eu te Ei, Senhor, de todo o meu coração, de toda a sua alma, na presença dos anjos a ti cantarei louvor. E diga isso. Na presença dos anjos a ti cantarei louvor. Mais uma vez, não pare.
Aleluia. 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 Tenha uma semana abençoada na presença. A arca está na sua casa, carrega ela. Cumprimenta quem está perto de você. Fala, você sentiu presença aqui agora? Você percebeu?